E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, né? Eu tenho recebido um monte de perguntas, um monte de dúvidas sobre o Shinsa Sumisho, tá? Antes de qualquer coisa, eu já vou fazer um pedido para você. Se eu falar esse tal do Shinsa Sumisho errado, não me critiquem, não me xinguem, tá? Porque eu já tentei falar essa palavra várias vezes hoje. E cada hora que eu falo ela errado. Tá? Eu já falei Shinsa Sumido, Shinsa Sumisho, Shin... Aí, tá vendo? Shinsa Sumirio. Já falei um monte de coisa, já falei um monte de besteira, tá? Então, é aquela velha história. Né? Se eu falar errado, não, né? Achem ruim, por favor. Já estou fazendo esse reclamo. Mas vamos lá. Eu recebi um monte de perguntas, tá? Seja por e-mail, seja nos comentários ou por mensagem sobre isso. E tem muita gente, desculpe, com uma pulga atrás da orelha, está com preocupações em relação com isso. Tá? O que eu posso falar para você? Eu vou, primeiramente, eu vou mostrar para vocês, tá? De acordo com as regras do Japão, porque ontem eu havia gravado um vídeo falando sobre as medidas que eram feitas. Tá? Hoje eu vou mostrar o que para você, para tentar esclarecer de uma vez isso. O que os consulados, né, no caso assim, tanto que eu estou com o consulado aqui da Indonésia, tá? Consulado das Filipinas e o consulado de São Paulo, tá? Para servir de exemplo para você. E o site do Ministério das Relações Exteriores do Japão também. Então eu já vou te fazer um grande aviso, tá? Em relação a isso. O vídeo vai ficar compridão, tá? Você pode ter certeza disso, porque só no site das Relações Exteriores ali, que eu vou ler com você para a gente fazer os comentários, e dos outros três consulados. Tá? Então isso vai ficar enorme, acredito eu. Tá? Então tenha paciência. Se você não tiver paciência, como é que fala assim? Assiste ele picado para você ter noção do que os outros consulados estão fazendo em relação a pedidos desse documento, tá certo? Porque ele é algo que provavelmente vai ser incorporado à vida das pessoas que precisam tirar o visto de trabalho para o Japão. Eu vou chamar olhar o bico aqui, vocês já tomaram isso? Meu, isso é bom, tá? Se você que está no Brasil nunca veio para o Japão e quando vier, tome o melão crimo soda, que é tipo esse daqui, ou crimo soda, meu, é bom, vale a pena. Vou molhar o bico aqui porque vamos começar. O que é esse documento, afinal de contas? Tá? O Shinsa Sumisho. Nada mais é que um certificado de verificação. Tá? Por quê? Isso. Por causa das medidas contra coronavírus. Tá? Então, o que acontece? O Japão, na época do Suga, ele não deu conta de fiscalizar os estrangeiros que estavam vindo para cá. Isso é fato, tá? Eu cansei de gravar matérias sobre isso. Ele não deu conta. Só que ele tinha que abrir as fronteiras de alguma forma para poder reavivar o comércio, reavivar os negócios. Então, o que ele fez? Basicamente, o Japão falou assim: eu vou abrir as fronteiras desde que empresas, tá? Seja lá qual for, seja ou em fábricas ou universidades, seja lá para qual ramo for, ele tem que ficar responsável pela pessoa. Tá? E nisso haverá uma série de medidas, uma série de atividades que precisam ser feitas para garantir isso. E isso eu falei no vídeo de ontem. Tá? O que precisa ser feito, o que vai ser feito, o que as empreiteiras, no caso assim, eu falo empreiteiras por quê? Porque muitos brasileiros virão para cá, provavelmente as empreiteiras vão tomar conta, porque as fábricas não vão querer assumir esse ônus, com certeza. Tá? Então, para a empreiteira poder ter o chamariz dela para poder trazer funcionários para colocar naquela tal fábrica ou tal empresa,
eles vão ter que fazer esse papel. E, como é que se fala assim? As empresas, como é que fala assim? As empreiteiras, dependendo, vão chorar lágrimas de sangue, porque existem muitos processos a serem feitos. Tá? Só que eu não vou falar desses processos, porque eu já falei no vídeo de ontem. E para resumir, então, o documento nada mais é que esse documento ele atesta, tá, que está tudo nos conformes que você pode vir para o Japão. Basicamente seria isso. E que a empresa ela vai olhar para você, ela vai se responsabilizar por você e que caso aconteça algo, a empresa será penalizada pelo governo japonês. Então, basicamente é isso, esse documento. Então não é nada assim, algo do um bicho de sete cabeças, como as pessoas estavam falando assim, ah, eu tô preocupado com o Shinsa Sumisho, não sei o quê. Quem tem que fornecer isso? Quem vai ter que correr atrás disso? Não é você. É a pessoa que vai ser a sua garantidora aqui no Japão. Tá? Então, nessa brincadeira toda, relaxa. Mas, japonês, eu vou precisar dessa documentação? Provavelmente sim. Tá? Eu vou mostrar para você o que o site das Relações Exteriores está falando, tá aqui do Japão, mais 3 consulados. Tá? Quais são as medidas que eles estão usando para isso? Aí sempre vem aquela pergunta, japonês, mas e o visto para brasileiro? Eu vou chegar lá. Só que ontem eu havia gravado um vídeo, tá? Tanto que nas regras que eu traduzi essas regras, quem viu aquele vídeo de ontem deve ter visto a quantidade de páginas que tinha aquela documentação. Eu traduzi uma por uma e trouxe e montei um vídeo. O vídeo tem 2 horas, só para você ter ideia, tá? De falação ali, falando das implementações das coisas que precisam ser feitas. Então, caso você pretenda vir para o Japão, eu sugiro que você assista aquele vídeo, tá? Só que naquele vídeo, né, nas regras ali que o governo tinha feito, ele não falava em relação à deportação, e ele não falava em questão de outros tipos de sanções. Ele só falava na questão de divulgar o nome a público. Só que no governo Suga, ele já havia falado que as pessoas que não cumprissem com as regras, eles iriam deportar. Tá? E agora, no governo Kishida, eles também vão deportar as pessoas que não cumprirem com as regras. Por quê? No momento, tá, daquela papelada toda, existe um juramento a ser feito. Você vai assinar um papel juramentado. E se você não cumprir o que está ali, praticamente você jurou perante o governo japonês que você vai cumprir essas medidas. E se você não cumprir essas medidas, você corre sérios riscos de ser deportado. Eu vou passar aqui para você já, tá? Vamos começar aqui. Tá aqui, tá? Ó, site do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão. E tudo bonitão, dá para você sacar. Tanto que, o japonês, mas tá em português, sim. Aquele plugin tradutor porco. Tá aqui todas a coisa no original, tá? Eu vou voltar para o português. Eu não gosto de usar essa tradução porque ele fica uma tradução meio porca, tá? Meio feia. Mas, pro intuito aqui, vai dar para você ver, tá? Então já dá aqui, olha só. Dependendo do país e região onde você se hospedou antes de entrar no Japão, será solicitado que você espere em uma acomodação, tá? No caso, para a quarentena. Até aí é fato, tudo bem, tá? É necessário apresentar uma promessa, no caso assim, aquele papel juramentado, na estação de quarentena. Quando você chegar aqui no Japão, quando você passar pela imigração, vai ter lá, você vai ter que apresentar esse papel. Você deverá fazer uma promessa sobre a não utilização de transporte público, esperar em casa e várias outras medidas, caso assim, etc. Salvar as informações de localização e apresentar o aplicativo de confirmação de contato, aquela parte do telefone, aplicativo celular, que eu já havia explicado no vídeo anterior, não vou explicar nesse. Se você não puder enviar o compromisso, será solicitado que você espere nas acomodações protegidas da estação. Você vai ter que fazer a quarentena todinha lá, né? Não tem jeito.
Olha só, a partir daqui, tanto que até eles frisam, tá? Não foi nem eu. Se você violar a promessa, poderá estar sujeito a medidas de deportação com base na lei da quarentena. Para os japoneses, no caso assim, não tem como deportar japonês, né? Então, assim, para os japoneses, o seu nome e as informações que ajudarão a prevenir a disseminação da infecção podem ser divulgados. Então, eles vão divulgar, no caso de japoneses, nome dos japoneses, o endereço japonês e etc., para fazer a pessoa passar vergonha. Então, já viu como é que é. Até porque não tem como fazer outra coisa. Pode estar sujeito às informações como nome, nacionalidade e informações que contribuam para a prevenção da propagação da infecção. É aquela velha rota de infecção que eles falam. Tá? Então, dependendo de se a pessoa fazer xixi fora do pinico, eles vão pegar todas essas informações. Bem como procedimentos para revogação do status de residência e deportação. Até agora, 87 pessoas já foram anunciadas, no caso assim, deportadas. Tá? Elas já foram, né, já passaram sanções, não cumpriram as regras e elas já tomaram sanções. Isso no dia de hoje, tá? A partir do dia 12 que eles falam assim é por causa da tradução porca, mas é no dia de hoje. Por quê que eu falo isso? Ó, tanto que essa regra aqui, tá? Ela veio aqui a público no dia 21, no mês 11, dia 5. Então você vê que é recente, tá? Não é da era Suga, é da era Kishida já. É a segunda vez que eu estou gravando essa matéria, tá? Porque a primeira vez, aquilo que eu falei um monte de vezes a palavra errada. Então, você acaba passando vergonha. Então, para não passar vergonha, eu resolvi gravar essa matéria de novo. Só que quando eu gravei essa matéria, estava com 81 aqui. Por incrível que pareça, já está com 87. Então, só no dia de hoje, dia 12, aqui no Japão, 6 pessoas tomaram no coquinho. Tá? Aí vem aqui, tá, o nome dos países, tá, que tem, tá vendo? Trindade e Tobago e outros aqui. Tá vendo? O Brasilzão tá aqui, ó, o Buradiro aqui, tá? Pra você ver que tem outros aqui também, tá? Igual tá aqui, Buradiro, né? Os outros países aqui, 3 dias, tá? Aqui 6 dias. O que que isso quer dizer? São o mínimo, tá? O mínimo que tem que fazer de quarentena. Menos que isso não dá. Porque o Japão ele havia anunciado, tá, que ia aliviar por 3 dias, mas não são 3 dias, é no mínimo 4. Tá? Porque é o dia que você chega mais 3, tá, nesse ponto. Então já dá para você sacar que a coisa não funciona muito por ali. Tá? Agora, site do Ministério das Relações Exteriores do Japão. Tá aqui tudo em inglês, eu vou jogar no plugin aqui por português para você dar uma entendida. Então já fiz como é que fala assim, um acréscimo em relação àquele vídeo anterior. Que no outro não falava de deportação, nesse ele fala. Então, se você vier para o Japão, tá, no caso a trabalho, e passar por medidas de quarentena, cumpra isso à risca. Tá? Cumpra isso à risca porque existem uma série de medidas que precisam ser feitas e as ordens são do Ministério, no caso assim, da imigração, elas são absolutas. Tá? Não existe questionamento ali. De acordo com aquele documento que eu traduzi, tá? Que eu gravei o vídeo ontem. Então, como essas ordens são absolutas, se fazer xixi fora do pinico, vai dar uma consequência muito grande. Então, caso você não saiba quais são as medidas que você tem que tomar, tá? Porque além daquilo que é falado na televisão, existem algumas outras, né? Principalmente para você e para a pessoa que vai cuidar de você, porque agora você vai ter uma babá. Além da babá eletrônica, da coleira eletrônica que você vai ter, você vai ter mais uma pessoa para te fiscalizar. E se você não olhar isso direitinho, não fizer as coisas direitinho, você se lasca. Tá? E da mesma forma ali que eles falam dos 3 dias, aqui,
né? Só que para conseguir esses 3 dias, existem uma série de pré-requisitos. Não é assim, vou chegar no Japão é só 3 dias. Não, não é assim. Existe uma série de pré-requisitos para conseguir isso. Tá? Só que eu não vou falar eles aqui agora, porque eu já gravei no outro vídeo. Então eu sugiro que quem não assistiu, assista o outro vídeo, para você ver quais são esses pré-requisitos. E, como é que se fala assim, não é você, entre aspas, que vai pedir esses pré-requisitos. Quem vai pedir vai ser a pessoa responsável por você. Tá? Então já fique muito bem ciente. Igual aqui. Site das Relações Exteriores do Japão, tá aqui. Aí vai assim, atualização do dia 8 de novembro. Tá? Foi da mesma documento que eu traduzi. Tá? Para você ver que hoje é dia 12, esse documento, essa atualização saiu no dia 8. Então, ela é muito recente. Tá? Revisões sobre as restrições de entrada de estrangeiros. Tá? Tá aqui, tá, nova medida. Então, tanto que essa atualização saiu no dia 8, eles criaram essa página no dia 9. Tá? Novembro de 2021. Então eu vou ler um pouco dessa página aqui com você, para você ter ideia do que está acontecendo, tá? Em relação ao a entrada aqui no Japão, tá? O tipo de visto e ao Shinsasumisho, tá? Então já fique atento com isso. Ó, a entrada de novos cidadãos estrangeiros de todos os países e regiões. Deixa eu só fazer uma explicação em relação a isso. Quando se fala países e regiões, porque é o seguinte, tá? Por exemplo, tem o Brasil, tá? Então o Brasil ele entra numa regra. Mas dentro do Brasil existem vários estados, tá? Igual vamos dar a cidade que é da minha esposa, Belém, tá? Então faz de conta assim, tem o Brasil e tem o Belém, tá? E o Brasil, entre aspas, faz de conta que ele está com o coronavírus, entre aspas, controlado. Ele tá belezinha assim, tanto que você vê que ele está no 3 dias. Mas vai que Belém, por exemplo, ele dá um boom de coronavírus. Ele dá um surto muito grande de coronavírus. Aí o que o Japão faz? Ele fala que o Belém do Pará, tá? Ele não vai poder fazer parte da regra do Brasil. O Belém do Pará vai ter que fazer a quarentena de 14 dias, sem choro e sem direito a antecipar a saída da restrição. Enquanto pessoas do resto do Brasil vão fazer 3 dias só. Então você conseguiu já entender a diferença quando eles falam de país e regiões. Por quê? Meses atrás, em relação aos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos estavam com um surto de coronavírus muito grande. Então, para essas pessoas que vinham desses estados para o Japão, eles passavam por uma quarentena mais rigorosa do que outras pessoas dos Estados Unidos. Então, isso já fica aqui essa explicação para você. Em princípio, suspensa com base nas novas medidas de fiscalização das fronteiras. Tanto que aqui eles colocam a numeração, o que é? Geralmente é a página, o artigo ou a cláusula. Tá? Tanto que do dia 26 de dezembro de 2020, a menos que se enquadrem em circunstâncias excepcionais especiais. Tá? Então, é aquela velha história. Pessoas que entram nessas circunstâncias excepcionais especiais, elas ganham visto. Tá? Independente de ser visto de longa duração ou visto de 3 meses. Elas conseguem esses vistos. Por isso que aquela ideia que tempos atrás vieram falar para mim, né? E tal site falou que está soltando visto para cônjuge, que não sei o quê, mas ainda não foi oficializado, mas, como é que se fala assim, estão soltando. Besteira, tá? Fala assim, por quê? Se as pessoas entram nas circunstâncias excepcionais especiais, por exemplo, junção de família, é uma circunstância excepcional especial. Ela vai ganhar o visto. Tá? Claro que precisa ser aprovado, mas ela vai ganhar o visto. Eu vou chegar lá, você vai ver exemplos disso.
Então não exista, por favor, eu peço para você mais uma vez, não caia na falácia que o Japão aprovou tal lei, mas está engavetado. Não. Quando o Japão faz leis, ele já coloca a data. Tá? É que não abri um outro documento que eu traduzi ontem, mas lá estava o horário. Tá? O horário que ele iria começar, o dia que ele iria começar e quando ele iria começar. Então, toda vez que o Japão faz leis, eles têm uma data de início. Não tem essa ideia de leis aprovadas engavetadas. Não existe isso no Japão. Tá? Então, quando você escutar alguma matéria, alguém falando sobre isso, fuja dessa ideia, ou entre aqui e saia por ali e não propague essa ideia, porque isso nada mais é que fake news. Continuando. Os estrangeiros que se inscrevem para a nova entrada no Japão com base em uma das categorias, né, 1 e 2 abaixo, no caso seriam essas daqui, tá? No entanto, estão autorizados, em princípio, a entrar novamente no Japão, considerando que eles têm circunstâncias especiais excepcionais nas seguintes condições. Então você vê que o Japão ele é muito condicional, ele coloca condições para as coisas. Cidadãos estrangeiros recém entrando no Japão com uma estadia de curto prazo, menos de 3 meses, para negócios ou a fins de trabalho. Estrangeiros recém entrando no Japão para uma estadia de longo prazo. Aí fala assim, ai japonês, será que vai sair visto de trabalho para o Brasil? O Japão, tá? Ele criou uma lei de imigração de longo prazo, tá? Para os trainees estrangeiros, os estagiários estrangeiros, porque o Japão falava que estava com falta de mão de obra, falta de mão de obra, então eles teriam que abrir isso de alguma forma. Então eles fizeram para os trainees técnicos. E os trainees técnicos geralmente ficam o quê? 3 anos. E nessa brincadeira toda, tá? Eles tinham que fazer o quê? Estadia de longo prazo. Tá? Isso é fato. Só que isso também, o que quer dizer? Dependendo, pode abrir uma procedência ou precedência para os brasileiros. Entende? Então, aquela velha história. Por que, que um pode e o outro não pode? Então, abre procedência para outras coisas. Mas, continuando aqui. Aquilo é a categoria. Agora, vamos às condições. Tá? Os documentos de inscrição designados, incluindo a promessa por escrito, bem como plano de promessa por escrito, plano de atividades, devem ser apresentados por uma organização receptora localizada no Japão para um ministério responsável pelos seus negócios. Então, basicamente, para você poder vir, uma empresa, né, organização, ela vai ter que falar que ela é responsável por você. Por isso que eu falo para você que nessa parte desse documento do Shinsa Sumisho, você não precisa se esquentar, porque quem vai se esquentar com isso são eles. Tá? Porque isso aqui faz tudo parte do Shinsa. Tá? Por quê? Se isso aqui tiver certo, a promessa estiver certa, bem como os planos de atividade estiver certo, né? E o Ministério fazer a análise daquilo e tiver tudo belezinha, ele vai soltar esse documento aqui, atestando que ele verificou isso. Entende? Então, não se esquente com isso. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Pessoas devem ser previamente selecionadas pelo Ministério responsável pelo negócio. Vamos lá de novo. Pessoas devem ser previamente selecionadas pelo Ministério responsável pelo negócio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ficar uma pessoa designada daquela empresa para cuidar dessa parte, no caso assim, você, tá? Então essa pessoa vai ter uma responsabilidade com você e ela vai ser previamente selecionada pelo Ministério, tá? Então o Ministério vai nomear pessoas assim, fulano de tal, você vai ser o responsável daquilo lá. Então, você já sabe que ele vai ser, entre aspas, a pessoa que vai cuidar de você. Então, além da coleira eletrônica, que é o celular, que você vai precisar ter, tá? E se você não tiver, ele vai ter que te dar um, isso é fato, tá? Tá lá nas regras que eu traduzi ontem. Ou, se você trazer,
você vai ter que ter o aplicativo, porque se não tiver o aplicativo, ele vai tomar uma chamada e ele vai dar uma chamada em você para você instalar o aplicativo. Porque se você, ai, japonês, eu não quero instalar o aplicativo. Aí você entra na parte das sanções ali, tá? Que você não está cumprindo as regras e corre um sério risco de ser deportado ou ter o seu nome exposto a público. Se é isso que você quer, você decide. Tá? Continuando aqui. Revisão das restrições de atividade para as pessoas com certificado de vacina válido a partir do 4º dia. Tá? Entre os viajantes transfronteiriços e repatriados de países, regiões designados sujeitos, aí tem ali, né, as numerações, no caso assim, a 3, no caso assim, as novas medidas aplicadas de fronteiras, aí tem a numeração, né, no caso, isso daqui são as medidas de proteção que o Japão fez. Tá? Tanto que a última que eu traduzi, ela é a 19. Essa medida que eles estão usando é a 17. Então, o Japão já fez de 1 a 19 medidas de proteção. E cada medida de proteção é desse tamanho, tá? A papelada, ou da documentação. Então, é um pé no saco. Tá? Eu traduzi a 19, tá? Quem assistiu o outro vídeo viu a 19, tá? Basicamente. Que ela foi feita em 17 de setembro de 2001. Ou outros que não são sujeitos às medidas, tá? No caso da regra 17. Pessoas que possuem certificado de vacinação válido, cuja validade é estabelecida em novas medidas para aplicação de fronteiras, número 18, tá? Que foi criado no dia 27 de setembro de 2021. Você viu que o 17 foi criado no dia 17, o 18 no dia 27. 10 dias depois, eles criaram uma nova regra. E agora eles criaram a 19. Estão autorizados a participar das atividades de acordo com seus planos de atividade. Tá? Doravante denominado atividades específicas. Isso daqui, tá? Quem vai criar é a pessoa que vai cuidar de você aqui no Japão. Por isso que eu falo para você que ela vai ter um grande trabalho burocrático com você. Tá? Então, a partir da hora que você vier, dê valor ao seu visto. Tá? Porque, não é porque é aquela ideia, eu estou pagando financiamento, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Tá? Tenha respeito pelas pessoas. Respeito que eu falo assim, não é só de respeitar as pessoas. Tenha respeito pelo trabalho que a pessoa está tendo para manter você aqui. Financeiramente sendo paga ou não, respeite. Tá? Você não gostaria que alguém te desrespeitasse, né, de alguma forma. A mesma coisa eu falo para você em relação a outra pessoa. Tá? Então, é só um conselho, tá? Nessa parte. A partir do 4º dia após a sua entrada no Japão, até o restante do período de quarentena em locais fornecidos pelas organizações receptoras ou a sua própria residência, nas seguintes condições. Quando ele fala o 4º dia, o que é? Quando você chega no Japão, tá? Mais 3 dias, é o 4º dia. É aquilo que o Japão estava falando, que ia diminuir o tempo de permanência das pessoas nas quarentenas, que era de 3 dias, que é um dia mais 3, então dá 4, como está aqui dizendo. Então já deu para você sacar que eu não falei besteira quando eu falei isso no outro vídeo. As pessoas devem ser categorizadas como aquelas em qualquer uma das categorias, de 1 a 4 abaixo. Tá? Então tem as categorias aqui. Os documentos de inscrição designados incluem uma promessa por escrito, bem como o plano de atividades a serem apresentados por uma organização receptora localizada no Japão, né, a um ministério ou agência do governo no Japão apropriado, supervisionando a área de negócios da organização receptora, em princípio. Tá? Ele fala em princípio porque esta ideia ela vai mudar no futuro. Então, quando eles colocam assim, é sinal que eles já têm alguma ideia no futuro e que isso que eles estão fazendo é apenas teste. Tá? Por quê? Na hora que eles resolverem abrir as fronteiras para o turismo, muita coisa vai mudar. Tá? Então,
muita parte das regras para o, a vinda das pessoas para o Japão deve dar uma mudada, porque isso aqui é só testes para eles verem como é que vai ficar. Tanto que o Japão já havia avisado que eles iriam abrir agora até o final do ano como teste para verificação de como vai andar. Tá? Dependendo da forma que isso andar, isso pode ser mantido da forma que está, ou vai ganhar regras mais pesadas. Tá? Nunca mais leves, geralmente é dali para pior. Tá? As partes de restrições. E se não houver a sexta onda, tá? Aí vai ser aberta as fronteiras para o turismo. Como já falou a Associação Médica aqui do Japão, que ela serve como consultor para o governo, no caso para o Kishida. Então eles falaram que caso não haja nenhuma grande incidência de sexta onda de infecções no Japão nesse final de ano, nada impede deles abrirem as fronteiras para o turismo. Então, já ficou a dica. Tá? Mas continuando aqui. As pessoas devem ser selecionadas pelo ministério responsável pelo negócio antes de seu retorno ou entrada no Japão. Aqui, vai ficar uma pessoa responsável por você, então vai ter que ter uma pessoa já selecionada. As pessoas devem apresentar um resultado de teste negativo, né, de teste PCR voluntário ou um teste antígeno quantitativo. Por que ele fala voluntário? Porque a pessoa precisa querer isso. Ela não pode ser obrigada a fazer um teste PCR. Ela tem que ir de boa vontade fazer o teste. Por isso que eles falam voluntário. Tá? Realizado no terceiro dia de sua entrada no Japão ou depois para o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. O que isso quer dizer? Depois do terceiro dia, tá? Eu falo assim 4 porque a entrada mais 3. Tá? Eles vão pedir para você fazer o teste. Se você fizer o teste e der negativo, eles podem tirar o resto da quarentena, o que você deveria fazer de 14 dias, e ficar só com esses 3 primeiros dias. Tá? E sair lindo, leve e solto, né? Japão afora. Mas caso contrário, você vai ter que cumprir todos os 14 dias, no mínimo 10. Tá? Então tem essas diferenças, e por isso que eles já estão soltando isso. Além disso, com relação aos parentes das pessoas que estão autorizadas a se envolver nas atividades específicas acima mencionadas, entrando no Japão no mesmo itinerário com as pessoas referidas sob a supervisão das mesmas organizações receptoras. Os parentes estão autorizados a se envolver nas atividades específicas se cumprem, aí tem os quesitos aqui, né? Tá vendo 2, 3 aqui, que já foi falado, tá? Dos requisitos acima mencionados. Nesse caso, os parentes não precisam se enquadrar em nenhuma das categorias de 1 a 4. O que isso quer dizer? Categoria abaixo, tá? De 1 a 4. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa vier para o Japão, a organização ela vai perguntar provavelmente para a pessoa: você tem parente no Japão? Essa pessoa vai entrar em contato com você, ela vai te ver no aeroporto. Vai depender da sua resposta. Por quê? Eles precisam incluir essa pessoa nesse relatório, tá? De atividades específicas. Porque se você não acrescentar, eles não acrescentarem seus parentes nesse relatório, basicamente, no ato que você chegar no Japão, você não pode ter contato com eles, porque você corre o risco de contaminar eles com o coronavírus, porque você não sabe o que aconteceu na viagem, né, dentro do avião. Então você corre o risco de contaminar eles, e eles voltando para casa, eles podem contaminar outras pessoas, e isso fazer uma rota de infecção de coronavírus. É o que o Japão não quer, tá? Por isso que eles estão pedindo que parentes, no caso assim, que for encontrar com as pessoas, sejam correlacionados ali na listagem. Porque se você não correlacionar essas pessoas na listagem de atividades específicas e você se encontrar com o parente ali, você está quebrando o juramento. Tá? E no caso, se alguém da imigração, do ministério,
chegar lá e confirmar esse tipo de coisa, você corre perigo de tomar sanções. Eu estou falando isso, parece uma coisa chata, parece Mendokusai. Sim, é. Tá? Porque por isso que eles já colocaram esse tanto de regra aí. E para uma pessoa, para ficar responsável só por você, para você não fazer xixi fora do pinico. Porque se você fazer xixi fora do pinico, a empresa que está cuidando de você, ela vai sofrer sanções. E sanções pesadas. Tá? Eu não vou falar quais são as sanções aqui, porque eu já falei no outro vídeo, mas elas são sanções pesadas que vão trazer grande prejuízo para a empreiteira. Financeiramente falando, muito prejuízo. Então, ninguém quer isso. Mas continuando aqui. Cidadãos japoneses que retornam, tá? No caso assim, tá? Questão de enquadramento. Reentrantes com autorização de reentrada. Cidadãos estrangeiros recém entrando no Japão com uma estadia de curto prazo, menos de 3 meses para negócio de trabalho. Cidadãos estrangeiros recém entrando no Japão para uma estadia de longo prazo, cuja necessidade de restrições flexíveis é concedida pelo Ministério responsável pelo negócio. Aquilo que eu já havia explicado, o Ministério vai ser setorizado por região, tá? Igual, por exemplo, Haiti. Vai ter um ministério só em Haiti para cuidar dessas partes das empresas de Haiti. Tá? E assim segue a vida. Vou tomar um golinho aqui, estou falando para Dedéu, esse vídeo está ficando comprido. Aí vem a ideia. Ai, japonês, mas você estava falando do Shinsa Sumisho, né? Agora você está falando das medidas de quarentena. Sim, por quê que eu estou falando das medidas de quarentena em cima disso? Porque aquele documento, ele engloba tudo isso aí, tá? Isso aí são coisas de uma forma mais resumida do que o outro que eu estou passando para você. Porque se você não cumprir essas regras que a pessoa que vai mediar você não cumprir também, vocês dois se lascam. Então eu preciso passar essas informações para você já ter uma noção do que fazer quando chegar aqui, ou do que pode acontecer com você quando você chegar aqui no Japão e não cumprir as regras. Eu quero que todo mundo se dê bem. Eu quero que todo mundo fique bacana. Por isso que eu já passo, dependendo de informações a mais, eu peco pela informação a mais para você se dar bem. Né? Do que você chegar aqui com falta de informação, fazer besteira, achando que pode fazer qualquer coisa e se lascar de verde e amarelo. Você já imaginou você sendo deportado por besteira? Bobeira, né, pô? Então é melhor você escutar um pouco, né? Mesmo que você, japonês está falando besteira. Se você achar que eu estou falando besteira, eu prefiro que você saia do vídeo, tá? Vai ficar aqui para quê? Escutando besteira? Eu não ficaria. Mas, continuando aqui. Então tem muita coisa aqui falando, tá? Sobre medidas de fronteira, coisa que eu já expliquei em outros vídeos também, né? Tanto que já tem coisa aqui que está suspenso, que é medidas que já foram retiradas, tá? Retornadas daqui do Japão, parará, parará. Essa medida aqui está suspensa também, então não precisamos ler, tá? Então, por quê? Medidas suspensas é informação desnecessária. Então aqui já encerramos. Vamos ver aqui, parará, parará. Aqui está tudo suspenso, então aqui a gente não precisa passar informação. Tá certo? Então tá belezinha, vamos aqui. Site do consulado da Indonésia. Tá aqui. Assim, japonês, você sabe ler Indonésia? Não, não sei, tá? Não sei por. Mas como é que você sabe como é que tá? Sabendo. Brincadeira, tá? Ó. Google Tradutor. Tá? Ponto aqui. Até que a tradução ficou até boazinha, tá? Aí, japonês, como é que você sabe que aí tem o Shinsa Sumisho? Tá? Tá aqui. Eu vou até provar por A mais B para você. Tá? Não precisava não, porque é questão de credibilidade. Mas eu vou provar. Tá vendo? Selecionei esses kanjis aqui, copiei e vou jogar aqui no Google Tradutor.
Tá traduzindo. Ó, repete comigo. 審査済証 Mais uma vez. 審査済証 É isso aí. Então já comprovamos por A mais B que aqui está falando Shinsa Sumisho. Tá? Quase que não sai. Tá? Olha só o que o site do consulado da Indonésia está falando. Tá? Junto com a implementação das etapas para normalizar as passagens de entradas de fronteiras nacionais, a partir do dia 8 de novembro, tá? Quer ver que tem 4 dias só, de 2021, o governo do Japão decidiu começar a aceitar novos pedidos de vistos para aqueles que se enquadram nas seguintes categorias. 1. Estrangeiros que irão realizar visitas de negócios ou de trabalho com período de visita inferior a 3 meses. Nada, nenhuma novidade disso. Aqui a coisa, tá? Tem que tomar cuidado com a interpretação. Porque se você levar em conta que isso aqui é só para as pessoas de negócios, esse trabalho a longo prazo aqui, ela pode confundir muitas pessoas. Só que vamos ressaltar uma coisa, tá? A Indonésia, ela manda trainees técnicos para o Japão, estagiários técnicos para o Japão. E essa parte de estagiários técnicos leva o quê? 3 anos. Tá? Então, para isso, você já entendeu. Né? Então, é diferente da situação do Sansei e do Nisei. Tanto que o Sansei e o Nisei, eles não são citados aqui. Entende? Aqui está falando só, os estrangeiros são titulares do certificado de elegibilidade, tá, com a sigla COI, para estudo, treinamento e trabalho de longo prazo. No caso, trabalho de longo prazo, basicamente, o que seria aqui? O trainee técnico. Né? Então, não tem muita coisa assim, né? Como é que se diz assim? Que geralmente, quando fala assim, Sansei, Nisei, neto de japonês, cônjuge, eles especificam. Aqui não foi especificado. Tá? Então, por ele não ser especificado, talvez, pode ser que entre Sansei e Nisei. Mas, por a Indonésia só mandar os estagiários técnicos, eu acredito, tá, que nesse ponto aqui, Nisei e Sansei não entram aqui. Tá? Para essas duas categorias, para poderem solicitar o visto, além dos documentos previamente exigidos, também deve ser capaz de apresentar os documentos adicionais na forma de uma fotocópia do certificado de rastreio. No caso, o certificado de rastreio que ele quer dizer ali é o Shinsa Sumisho, tá? Aquilo que eu acabei de copiar aqui e colei lá, né? Da instituição da causa, no caso do Ministério. O fluxo do pedido de visto. O certificado de triagem, no caso assim, é a mesma coisa. Se você reparar os kanjis aqui, eles são totalmente idênticos, tá? Para não falar iguais. Então, o que é? Shinsa Sumisho, tá? Deve ser atendido pela empresa receptora, cuidadora ou pela escola, universidade ou organização aceitadores. Eu falo, eles colocam isso porque tem muitas pessoas, né, intercambistas que vêm para o Japão estudar, que vão ter que passar pela mesma coisa. Nesse caso, o Kumiai, ou a empresa empregadora no Japão, se for trabalhar ao ministério relevante localizado no Japão. É aquilo que eu falei, é a parte setorizada, cada região vai ter a sua, então fica por isso. Após o certificado de rastreio, tá? Se você reparar aqui, é o mesmo kanji. Por isso que eu não gosto do Google Tradutor por causa disso. Cada hora ele dá uma tradução. Tá? Certificado de rastreio, certificado de triagem. Então você vê que eles usam palavras similares. Tá? Mas é a mesma, é o mesmo kanji ali com várias traduções. Por isso que eu não gosto de usar o Google Tradutor. Mas está assim para você poder entender. Tá? O estrangeiro em questão só pode apresentar um pedido de visto anexando uma fotocópia do certificado, isso aqui, do Shinsa Sumisho. Então, sem esse certificado, você não pode dar entrada no visto, porque ele vai ser negado, juntamente com outros documentos exigidos para o pedido de visto. Aí, no caso da Indonésia, aqui, ele tem uma página só deles. Aí ele fala do teste aqui também, do coronavírus, né, para você poder usar para entrar no Japão. Se a elegibilidade foi emitida a questão de 3 meses ou mais, tá?
porque tem que ter uma retificação isso dependendo, e o Japão vai usar critérios para ver as datas do elegibilidade. Não é assim, tirou agora, né? Antigamente assim, tiraram-se várias elegibilidades ao longo do tempo e vai todo mundo de uma vez, independente da ordem. Não. Os mais antigos parece que vão vir primeiro, terão prioridade. Aí aqui já dá para você ter ideia, tá, do endereço, tá, da onde que fica o consulado, para você ver que é em Jakarta, tá, na Indonésia, ali na cidade de Kuningan, e assim vai, no segundo andar, assim vai. Então já deu para você ter ideia que a Indonésia está pedindo no Shinsa Sumi Sho, tá? Filipinas. Todo mundo sabe que tá cheio de filipino aqui no Japão. Tá cuspindo filipino para tudo quanto é lado. Então, vamos ver aqui. O que os filipinos têm que passar. Por que eu quis ir atrás do site do consulado filipino? Porque quando saiu aquela ideia do elegibilidade para o Sansei, no Brasil, os filipinos foram incluídos também. Então, na mesma data que saiu o certificado de elegibilidade para Sansei no Brasil, saiu para Sansei nas Filipinas. Na mesma data. Tá? Então, muito das ideias que eles usam para os vistos filipinos, eles usam para o Brasil e vice-versa. Então, por aqui já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer com o do Brasil, tá? Mas eu ainda vou chegar no site brasileiro, no caso assim, do consulado brasileiro. Aguarde, aguarde. Todos os filipinos que entram no Japão precisam adquirir um visto de entrada único com antecedência, independente de ter um certificado de elegibilidade ou vistos de entradas múltiplas emitidos antes da pandemia. Viajantes temporários para negócios, titulares de certificado de elegibilidade podem solicitar o visto na embaixada, consulado, após sua... a partir daqui, você começa a ler isso aqui, você fala assim, nossa, pode? Sem o Shinsa Shumi Sho, quase que sai errado, hein? Presta atenção a partir daqui. Suas organizações receptoras, empresas, universidade, etc., no Japão, obterem o certificado de rastreio, tá? Aquele certificado de rastreio, o que é que eu havia colocado ali, né? É o famoso documento, o Shinsa Sumi Sho, tá? Das agências oficiais japonesas apropriadas relacionadas ao propósito de visita ou atividades. Atividades, no caso, seria o comércio ou trabalho. Os candidatos devem observar que as embaixadas japonesas, incluindo os consulados gerais, não podem aceitar o pedido de certificação de triagem, no caso assim, o Shinsa Sumi Sho. Por quê? Só os ministérios aqui no Japão podem emitir isso. Os consulados não podem emitir isso, as embaixadas não podem emitir isso. Só os ministérios, tá? Porque a pessoa receptora ela está aqui no Japão. Então não tem como um consulado fazer a verificação, tá, da pessoa aqui no Japão. Até porque vai haver inspeções nos locais do ministério, como eu havia colocado no vídeo de ontem. As pessoas que assistiram o vídeo de ontem devem se lembrar disso. Por isso que eu peço para você, se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo, porque ele tem muita informação. Os certificados de triagem, tá, é aquele, o Shinsa Sumi Sho, tá? Para os alunos e estagiários técnicos trainee, podem ser aplicados de acordo com o cronograma, de acordo com a data de emissão do certificado de elegibilidade. Para obter detalhes, consulte a página. Tá? É necessário uma fotocópia do certificado de rastreio, é o Shinsa, tá? Para não ficar falando toda hora. No momento do pedido do visto. Então, você vê que na Filipinas também, sem o Shinsa Sumi Sho, você não pode dar entrada no visto. Solicitações de categorias de visto, como cônjuge, filho de cidadão japonês, né? Cônjuge, filho de residente permanente, residente de longo prazo, exceto no número 3. Então, tipo assim, né? Excluindo a parte 3. Médico e etc. não requer certificado
de triagem, no caso assim, o certificado do Shinsa Sumi Sho. Então você vê que em alguns lugares pedem totalmente, em outros lugares, em outras categorias, não pedem, pelo menos na Filipina, diferentemente da Indonésia. Então você vê como é que a banda toca diferente para um, diferente para outro. Para o residente permanente que não retornou para o Japão dentro da data de permissão de reentrada, um arranjo especial para emitir o visto ainda está disponível. Então, como sempre. Então, é por um limite de tempo, tá? No caso das Filipinas, a pessoa pode renovar lá a data de reentrada aqui no Japão do visto permanente. Senão, ela perde. Aí tem aqui os tipos de visto, tá? Que eles estão falando ali, parará, parará. Então tem muita, como é que fala, tem coisa que não interessa para nós. Se vocês quiserem, sim, quer ver? Cadê? Visto. Então eles colocam aqui, tá? Para visitar, ó, vista de turista temporariamente suspenso. Para visitar um amigo ou parentes distantes, está suspenso. Para visitantes de parentes, tá? Aí abrem umas cláusulas aqui. Para visitar um residente permanente, nacionalidade japonesa, um cônjuge, pais, filhos, avós, netos, podem solicitar o visto. Tá? Para visitar um residente de longa duração no Japão, cônjuge, pais, filhos podem solicitar o visto. É aquela velha história da junção familiar. Tá? Você não pode pedir isso para visitar um tio. Mas se você tiver um pai e uma mãe aqui no Japão e vice-versa, para unir famílias, eles dão o visto. Por isso que aquela ideia de falar, japoneses, eles estão emitindo visto para cônjuge, pais e filhos de forma assim, extraoficial. Isso não existe. Você está vendo por A mais B aqui, isso não existe. Tá? Então, por isso que eu peço, repito, vou falar de novo, tá? Se você escutar algum lugar falando assim, o Japão fez uma lei, mas a lei está engavetada, só esperando o momento certo. Não, corre desse local, tá? Desacredita, se você escutar, entre aqui e sai ali, porque isso não procede. No caso de um parente no Japão morrer ou estar em estado grave, a solicitação de visto pode ser feita com um certificado oficial de óbito médico. Então é aquela velha história. O peão morreu, você pode vir para o Japão. Caso contrário, desde que tenha o atestado de óbito. Né? No caso de um parente no Japão estar realmente precisando de cuidados, assistência emergencial devido a acidentes, doença ou parto, a solicitação de visto pode ser feita com um atestado médico oficial. Tá? Então o médico tem que atestar isso, senão você não consegue ver. Para fins comerciais, o Shinsa Sumisho é necessário. Né? Para participar de conferências é necessário também o Shinsa. Né? Então já dá para você sacar que tem muita coisa que precisa do Shinsa Sumisho. Tá? Sem isso não consegue tirar o visto. Então tá aqui. Né, para você ter ideia, que é das Filipinas, em Manila, tá? Tem um telefone, tá? Endereço e-mail, tá? Consulado geral em Cebu, aí tem um nome, tá? Aí tem outro consulado aqui em Davao, aí tem os nomes e endereços aqui, e tem esse aqui. Tá? Então acabamos de ver de forma rápida, tá? Até meio porca, né? Desculpa, tá? Da Embaixada do Japão nas Filipinas. Agora é o brasileiro, tá? Consulado Geral do Japão em São Paulo. Então, basicamente, o que tiver aqui é o que vai reinar na sua vida, caso você queira vir para cá. Tá, basicamente. Aí você faça a correlação, tá, com o das Filipinas, que vai ter muita coisa parecida ali, tá, para não falar idêntico. Aí, no dia 5 de novembro, o governo japonês anunciou novas medidas relacionadas à segurança de fronteira contra a propagação do novo coronavírus. As novas medidas podem ser encontradas de maneira integral na seguinte página. Aí coloca aqui, tá tudo em Nihongo. Então, no dia 5 de novembro, vamos ver o outro aqui. Aqui ele não colocou a data e colocou só a data de atualização. Tá?
Tanto que está atual, dia 12, tá? 2021, ano mês 11, dia 12. Ó, tá aqui. Pedido de visto, no dia 8 de novembro. Tá? O consulado brasileiro, dia 5 de novembro. O da Indonésia, dia 8. Então você vê que o consulado brasileiro ainda foi mais rápido do que os outros dois, tá? Na questão de atualização. Só que a última atualização do governo brasileiro, dia 10. Tá? No caso assim, da embaixada no Brasil, do Japão no Brasil. Aí vamos aqui as páginas, tá, que tem. Eu vou até abrir uma para você aqui ter uma ideia. Site das Relações Exteriores, tá aqui. É a mesma que eu havia lido aqui. Aqui, medidas de fato para retornar as medidas transfronteiriças. Medidas em fase para, tá vendo? Então já dá para você ter ideia que é a mesma coisa, tá? Nós usamos a mesma fonte oficial. Aí continuando aqui. Categorias de vistos aceitas para análise no momento atual. Vistos de turistas continuam suspensos temporariamente. Vocês lembram que no consulado filipino falava que cônjuge de filho de cidadão japonês? Aqui é a mesma coisa. Tá? Com certificado de elegibilidade. Cônjuge ou filho de residentes de longa permanência. Número 5 e 6. É que existe uma tabela ali para poder. Ele já coloca a discriminação. Então, aquela velha história que soltaram aí, tá? Chegou até os meus ouvidos aqui, né? Foi duas, três pessoas vieram falar a mesma coisa. Assim, rapaz, né? Dá até arrepio os cabelos, como é que se fala? Ah, japonês, está saindo visto no Brasil para brasileiro de cônjuge de filho de japonês. Tá aqui, pô, no consulado tá soltando. Então não tem nada extraoficial, tá? Está oficializado aí, tá? Dependente, tá? Atividades determinadas, número 7, tá? Então já dá para você ter ideia que existe uma tabela com a pancada de números. Para essas categorias é necessário comprovar que há uma situação de separação familiar através do comprovante de endereço e entre outros. Parte 3, no caso ali, né? Terceiro. Aqui. Com certificado de elegibilidade, cônjuges ou filho de residente permanente, serviço médico, instrutor e professor. Deve apresentar documentos que esclareçam a necessidade da viagem do mesmo. Portanto, por exemplo, havendo a falta de profissionais, caso não haja reposição deles, a realização de atividades educacionais na nossa entidade ficará prejudicada. Ou se trata de um profissional que não pode ser substituído, entre outros motivos. Tá? Texto livre, não existe, no caso, não há um modelo a ser preenchido. Então a pessoa vai ter que redigir uma carta de próprio punho para escrever os motivos. Para aqueles estrangeiros que possuem visto permanente no Japão, que estejam a menos de 2 meses do vencimento da permissão de reentrada e que queiram solicitar uma extensão da permissão de reentrada, de no máximo 1 ano. Aí, não quer dizer nada para nós, tá? Que nós estamos falando do documento lá do Shinsa. Categorias que podem solicitar o visto com a condição de terem passado, ó, a partir daqui já começa, hein? O negócio aqui. Ó. Categorias que podem solicitar o visto com a condição de terem passado pela análise de aprovação do Ministério pertinente, aquilo que o Ministério no Japão ele vai ter que analisar toda a documentação, através do receptivo responsável no Japão, é aquela pessoa que vai tomar conta de você no Japão. Tá? Além das categorias elencadas no número 1, quando o receptivo responsável, no caso a empresa, a entidade ou outros no Japão, já submeteu o formulário de solicitação prévia, que inclui a carta de compromisso e cronograma de atividade, o Ministério pertinente, com o objetivo do negócio com menos de 90 dias de permanência, ou com objetivo de média a longa permanência acima de 3 meses. Então é aquela velha história. Longa permanência acima de 3 meses, a parte de junção familiar ela entra, porque a família vai se reunir
né? E tudo bem, tanto que foi citado para o lado de cá, tá? O filho de residente de longa permanência, tá? Só que não se falou de trabalho, de Nisei ou Sansei, tá? Até aqui não se falou nisso. Só se falou dessas coisas aqui. Não sei se deu para você reparar. Então, independente do longa permanência ou não, ainda está muito obscuro para Nisei e Sansei, tá? Tirando a junção familiar, mas como é aquilo que eu já havia explicado, né? O governo japonês já havia falado que até o final do ano agora eles não iriam abrir o como é que se fala? As fronteiras para o turismo. E, consequentemente, essa ideia de Shinsei e Sansei também não foram falados. Para maiores informações sobre o procedimento de solicitação e análise dos ministérios pertinentes e contatos, o receptivo responsável no Japão deve consultar os links abaixo, somente em japonês. Atenção! Esse procedimento não pode ser feito nas embaixadas e consulados do Japão no exterior, como foi falado naquele dos filipinos também. Por quê? Haverá inspeção do Ministério em relação aos receptivos, as pessoas que vão, o receptivo responsável, né, de acordo aqui. Então haverá inspeções com isso. Então, não tem como o Ministério, fazer uma inspeção aqui no Brasil, por exemplo. Até porque a pessoa vai para o Japão. Então, a pessoa ela tem que ser garantidora no Japão. Tá? No Japão. Então, não tem como fugir disso. Tá? Eu vou abrir isso aqui. Isso aqui eu tenho quase certeza que é o manual que eu traduzi ontem. É esse aqui mesmo. Para quem assistiu o vídeo ontem, tá? O outro vídeo que eu soltei, deve ter visto isso daqui. Porque foi isso aqui que eu traduzi, tá? Que são as medidas que as pessoas precisam fazer, tá? Chegando aqui no Japão. Então você vê que tem uma série de medidas, tanto para as pessoas que chegam do Brasil, que chegam no Japão do Brasil, como as pessoas que vão cuidar delas. Então todas as medidas estão ali. Então se você não sabe o que fazer, eu sugiro que ou você leia esse documento aqui, tá? Ou assista o vídeo que eu fiz. Caso contrário, não, ou você pega outra pessoa, tá? Mas continuando aqui. Aí fala para solicitação de visto, tá? Então, uma coisa que eu sempre recomendei é peque por excesso. Coloque o excesso de informações, nunca a menos, nunca informação a menos. Por quê? Olha só. Caso haja falta de documentos, será necessário reagendar atendimento, que estimamos que possa levar mais de 2 semanas. Portanto, pedimos para atentar-se na verificação dos documentos necessários para a sua solicitação. Para quem é mais antigo de canal, deve se lembrar que eu sempre falei isso nos vídeos. Coloca a informação a mais. Você pode achar que é besteira, mas coloca. É melhor você pecar por excesso do que pela falta. Porque por excesso sua chance de passar de primeira é maior. Se você colocar a menos ou no limite, e aí o consulado achar que, desculpa, não é suficiente, você vai perder 2 semanas ou mais, até reagendar o próximo processo. Então, você que sabe. Atenção, para aqueles que possuem certificado de elegibilidade emitido no dia 1º de janeiro de 2020 e no dia 31 de julho de 2021, vencimento em 31 de janeiro de 2022, caso o visto concedido esteja com vencimento após o dia 31 de janeiro de 2022, será necessário entrar no Japão até o dia 31, né, de 2022, respeitando a validade do certificado de elegibilidade. Tá? As condições para aqueles que possuem certificado de elegibilidade com as categorias Student e os trainees técnicos devem ter validade, né? Terem validade, podem ser diferentes de outras categorias. Até porque também os consulados eles estão, como é que se fala assim, tratando de forma diferente.
os elegibilidades dos trainees técnicos, né, para as pessoas comuns, tá? Então, tanto que na outra regra que foi falado, só para os trainees técnicos estava avisando lá, tá na página. Quem assistiu o vídeo ontem viu o que eu falei nesse ponto. Aqueles que necessitem viajar para o Japão com urgência por motivo de risco iminente de morte ou por falecimento de um familiar, favor entrar em contato com o setor de vistos por telefone. Tarará, tá, aqui, tá. Até chegar no Japão, o cara já morreu. Tá, depende. Vai continuando aqui. Para as pessoas cuja permissão de reentrada venceu no dia 1º de janeiro, tá? E não conseguirem retornar ao Japão antes do vencimento, as categorias de residente permanente e long term residente, tá? Isso aqui geralmente é o que o Sansei ganha. Tá? Atividades determinadas. Pedimos que envie os seguintes documentos. Aí vem os documentos aqui, tá? Caso a pessoa que queira fazer isso, entrar no site lá para ver as informações. Aqui eu vou tentar pular rápido para tentar diminuir um pouco o tempo. Sobre o abrandamento das restrições após a entrada no Japão, para aqueles que possuem comprovante de vacinação e após serem consideradas válidas pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, necessário uma solicitação da prévia do receptivo responsável e do Ministério pertinente. Então, aquela velha história. Quando você estiver para fazer a documentação, você pode pegar o seu certificado de vacinação e enviar, né? Ou via correio, ou via e-mail, via foto, como correio, você decide, tá? Para a pessoa que está cuidando disso no Japão, para ela anexar isso junto aos documentos que vai ser para poder tirar o Shinsa Sumisho. Tá? Só que aqui o consulado já avisou, tá? Neste momento, o comprovante de vacinação emitidos no Brasil não são aceitos. Então, aquela velha história, né? O brasileiro não tem credibilidade no Japão. Tá? O governo brasileiro não tem credibilidade no Japão. Simples assim. Tá? Por mais que me critiquem, isso aqui já diz tudo. Por que eu falo isso? Porque no Brasil tem Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac, Janssen e o caramba 4. Tá? Por mais que tenha essas coisas aqui no Japão, tem a mesma coisa. Pfizer, AstraZeneca, né, Moderna. Só que o do Brasil não é aceito. Tá aqui, tá? Então você vê o que? Credibilidade do governo brasileiro, zero. Para aqueles que o receptivo responsável, empresa, entidade ou outros no Japão, já submeteu a análise do formulário de solicitação prévia, que inclui a carta de compromisso e o cronograma de atividade pelo Ministério pertinente, realizando o exame, tá? o teste PCR ou de quantidade de anticorpos, caso antígeno lá, voluntariamente, aquilo que já havia explicado, que não pode ser forçado, a partir do 3º dia após a entrada, que não inclui o dia da chegada, apresentando os resultados negativos do exame do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, será permitida a atividade mediante a supervisão do receptivo responsável conforme seu cronograma a partir do 4º dia da sua entrada durante o restante do período. Tá? Então, chegando no Japão, passou 3 dias, você vai ter que fazer o teste de forma voluntária. E se der tudo certo, no 4º dia, tá, você já pode sair, dependendo, não é que você pode sair. O Ministério ele vai dizer se você pode sair ou não. Então, quem vai determinar isso é o Ministério. Tá? Se você sair por sua conta, você vai estar violando as leis e o juramento que você fez para o Japão. Para maiores informações sobre o procedimento de solicitação de análise, ministérios pertinentes e o contato, né, o receptivo responsável no Japão, deve consultar os links. Está aqui, tá? A pessoa que quiser ver tudo. Para informações e consultas e usar o CAD, certificado de elegibilidade, favor entrar em contato por telefone no site da inscrição. Tá aqui. Tá. Aqui, homepage, escritório, parará. Tá aqui falando, tá, toca pra Consulado Geral do Japão em São Paulo. Então,
O que isso quer dizer aqui, em relação ao site do Brasil aqui, do Consulado Geral de São Paulo? Eles não usam a palavra Shinsa Sumisho, tá? Eles não usam essa palavra aqui, diferente dos outros consulados, tá? Aqui ele usa praticamente aqui, tá? No da Indonésia ele usa aqui, ainda usa até o candizão ainda para poder mostrar, tá? No Brasil ele não fala. Só que ele fala, né? Ministério pertinente do receptivo responsável. É o que é a emissão desse documento, tá? Então, basicamente, o que precisa, tá? Você vai precisar disso. Então, de forma indireta, você vai precisar do Shinsa Sumisho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Aí no Brasil. Eu estou no Japão agora, tá? Tanto que está aqui. Categorias que podem solicitar o visto com a condição de terem passado pela análise e aprovação do Ministério Permanente através do receptivo responsável no Japão. Visto turístico continua suspensos temporariamente. Então está aqui, tá? Então por enquanto eles falam aqui dessas categorias aqui. Não fala categoria de trabalho, tá? Eles falam de negócio, mas não falam de trabalho. Tá? E aquela velha história, negócios e trabalho é diferente. Tá? Quando você vai fazer negócios, você vai fechar contratos. Trabalhos é uma série de coisas, seja trabalho manual, tá? Até fechamento de contratos também. Então, isso engloba uma série de coisas. Então, tem que se tomar cuidado com as interpretações. Tá certo? Mas você vê que no consulado aqui, ele fala de forma indireta, tá? Desse tipo de coisa. Mas o que isso quer dizer? Vai ter a necessidade sim, tá? Do Shinsa Sumisho no consulado brasileiro também. Muito provavelmente, porque ele sempre fala aqui, tá? É necessária a solicitação prévia do receptivo responsável e do ministério pertinente. E você vê que ele bate muito em cima disso ao longo da página. Só que ele não fala diretamente o Shinsa Sumisho. Então, nessa brincadeira toda é complicado e eu tenho que parar para pensar para falar essa palavra. Tá ficando chato isso. Mas já deu para você ter uma ideia, tá? Já deu para você ter uma ideia, noção que se os outros consulados pediram, tá? Basicamente, o consulado aqui também, no consulado aqui também não, consulado aí do Brasil, tá? Porque eu estou aqui no Japão, no estado de Gifu, tá? Estou na cidade de Seki, ele vai pedir também, tá? Então já dá para você ter ideia, putz, 1h13, tá? Mas pelo menos ficou menor que o outro vídeo que eu havia gravado, que estava dando 1h50, tá? Vou tomar um aqui. Então eu consegui reduzir muito, tá, o tempo do vídeo nessa segunda gravação. Mas, então agora você já sabe, tá, o que é o Shinsa Sumisho, tá? E para que ele vai ser, para que ele serve, tá? E no caso, se os consulados estão pedindo, sim, provavelmente o consulado de São Paulo também vai pedir. Por mais que ele não tenha falado de forma direta, mas ele usou as palavras, né? Ministério pertinente, autorização do Ministério pertinente. A autorização do Ministério pertinente nada mais é o que é o Shinsa Sumisho. Tá? Então já fica aí subentendido que do lado do Brasil também vão pedir isso. Ó, só que isso é no consulado de São Paulo, tá? Nos outros consulados, no caso assim, de Brasília, nos outros consulados do Brasil afora, e eu não verifiquei isso. Tá? Eu não olhei. E no Brasil tem vários consulados, não é só o de São Paulo. Tá? Então fique atento, tá? Já deixa a dica, fique atento que cada consulado regional, ou no caso distrital ali, ele vai pedir, se ele vai pedir o Shinsa Sumi Show ou não. Tá certo? Então, acho que já podemos encerrar por aqui o vídeo. Acho que já deu para você entender,
tá? Que você não precisa se descabelar para esse documento, que basicamente é no Japão que tem que ser adquirido esse documento. Não é no Brasil. As pessoas não vão ter que levantar um dedo, entre aspas, para isso. Tá? Só que, o que eu posso falar para você? Cruze os dedos para o Ministério não negar isso. Por quê? Se o responsável por você, dita pessoa, responsável, seja empresa, entidade, órgão, que redigir a documentação, escrever coisa errada ou escrever besteira, esse Shinsa Sumi Sho, ele não vai sair para você. Porque já foi falado no documento que eu havia gravado antes. Então tem que se tomar cuidado com a grafia, né? A grafia do nome tem que ser o mesmo que está no passaporte, tem que ser o mesmo que está no formulário. Por que eu falo isso? Porque dependendo, a pessoa tem um nome comprido. Tá? Então ela fala assim, fulano, ciclano, beltrano da Silva. Só que chega na hora do formulário, eles, como é que se fala assim, eles abreviam o nome do meio. Ah, fulano, ciclano, ponto, né, da Silva. Não é o mesmo nome. Então, dá problema. Na parte de itinerário também, tá? Tem que ser o mesmo. Se você for encontrar familiares, tem que colocar esses familiares. E uma série de outras coisas. Só que quem vai ter que providenciar tudo isso é aqui no Japão. Por isso que eu falo que a pessoa que vai tomar conta de você, ela vai ter grandes problemas. Ela terá muito trabalho para isso. Então, dê valor nessas pessoas. No mínimo, respeito. Tá? Se você não gostar da pessoa, não gostei desse cara, não fui com a lata dele. Pelo menos respeite. Tá? Respeite por quê? Independente dele estar sendo pago ou não para cuidar de você, ele está olhando por você. Tá? Por quê? Para você se dar bem aqui no Japão. Ah, japonês, mas eu estou pagando financiamento, eu vou trabalhar para essas misérias. Sim, mas você está vendo o custo que está sendo para isso ser tirado. O trabalho que está sendo tirado. Olha, eu não falei nem um décimo do trabalho nesse vídeo, porque eu já falei o trabalho todo no outro vídeo. Só para você ter ideia, tá? Quando você estiver viajando do Japão, né, do Brasil para o Japão, e se o seu voo atrasar, essa pessoa responsável por você, ele vai ter que sair correndo para entrar no site, tá? Para avisar que o voo está atrasado em tantos minutos e que o itinerário continua o mesmo, o número do voo tá, em tantos minutos ele está atrasado. A pessoa tem que fazer isso. Por quê? Se a imigração detectar que a pessoa não atualizou, ela vai tomar uma chamada. Aí é a hora que dá problema. E parece que depois de conversa, tá? De ter uma ou duas conversas ali, não foi especificada a quantidade. Tá? Não, continuar havendo os erros continuarem sendo consecutivos, aí vai entrar sanções. Essas sanções vão ser pesadas, financeiramente falando. Tá? Não é bem multa para a empresa, mas a empresa ela fica proibida de trazer outras pessoas do Brasil, por exemplo. Então você pega o nome de qualquer empreiteira que você achar. Eu não vou dar nome de nenhuma aqui para questão de jabá nem nada. Tá? Pega o nome de qualquer empreiteira que você achar. Tá? Aqui no Japão. Imagine essa empreiteira impossibilitada de trazer qualquer pessoa do Brasil para cá. O quanto financeiramente essa empreiteira não vai tomar de prejuízo? Muito grande. Tá? E como é que se fala assim? Independente de você gostar dos responsáveis ali no caso de Sekinichi ou Tantoshi da empreiteira, são vidas que precisam de trabalho, são vidas que precisam de salário. Tá? Então essas pessoas também têm direito à vida da mesma forma que eu tenho, você tem. Se existe a questão de respeito ou não, aí são outros 500, tá? Mas até debaixo do sol, perante os debaixo do sol, somos todos iguais. Tá? Mas tirou isso aí, até porque o meu sangue é vermelho, o seu sangue é vermelho,
tá? Então acho que respeito é bacana para todo mundo, tá? Então, né, já para encerrar o vídeo aqui, tá? Então respeite essas pessoas, por quê? Isso vai dar um trabalho danado para elas. Ai, japonês, você está sendo babão, muito baba-ovo de empreiteiro. Não, é questão de respeito com as pessoas que estão trabalhando, tá? Da mesma forma que algum dia, se você chegar a ter uma situação dessa, você não gostaria de ter as pessoas te desrespeitando, né? Ou seja lá o que for. Então, por favor, respeitem essas pessoas. Eu estou falando isso porque eu sei que vai dar muita briga quando chegar a época. Porque tem pessoas que elas não gostam de respeitar as regras. Só que chegando na hora, ela fala assim, vou lá comprar um juice. Não pode sair do alojamento. Só vou lá comprar um juice. Isso vai dar consequência. Isso dá problema. Tá? Então não pode fazer essas coisas. Por que eu falo isso? Porque existe uma série de regras da coleira eletrônica que a imigração já falou que ela vai fazer. Tanto que você viu no vídeo, no início do vídeo lá, que 87 pessoas já foram, né, penalizadas pelo governo Kishida. Você vê que só no dia de hoje foram 6. E aí? Tá. Então, tome cuidado. Tá? Tome cuidado com isso para você não ser prejudicado e não prejudicar as outras pessoas também. Por mais financeiramente que você esteja pagando. Tá? Porque é aquela velha história. Não é porque você está pagando que você tem direito de pisar nas pessoas. É a mesma coisa. Igual um garçom. Né? Você vê quantos garçons não são humilhados por aí. Porque chega um rico lá, eu quero tal comida, você não presta, que não sei o que, seu pobre, né? E humilha o garçom. Isso é legal? Não é. É a mesma coisa para as pessoas que trabalham na fábrica. Quando um chefe chega e humilha o subalterno, as pessoas gostam? Não gostam. Então eu estou fazendo esse tipo de recomendação aqui, tá? É uma recomendação, porque eu sei que vai haver muitas confusões por causa disso, por causa da quantidade de medidas e regras que o governo japonês colocou. E não são poucas. Isso vai cansar muitas pessoas. Tá? Por que eu falo isso? Tá? A Japan Foundation, ela trouxe um certo número de estudantes para cá. E esses estudantes falaram, tá, em entrevista, eu acredito que até alguma mídia brasileira deve ter falado sobre isso, tá? Eu não coloquei no canal, eu só vi a matéria, eu não coloquei no canal. Que eles estavam se sentindo presos, enclausurados, enjaulados dentro dos seus quartos enquanto esperavam o tempo de quarentena. Só que, para vir para cá, a euforia estava cheia. Foi apresentado todo o pré-requisito, a pessoa aceitava se quisesse. Mas quando aceitou, chegou aqui, viu como é que a realidade daqui é. E nisso ficou nessa frescura toda, cheia de mimimi. Por isso que eu falo que, como aconteceu isso com as pessoas da Japan Foundation, que vieram para cá estudar, isso vai acontecer com muitos brasileiros. Infelizmente. Tá? Mas de qualquer maneira, para encerrar o vídeo, tá? Porque já estou saindo muito fora do tópico e já estou falando até questão de recomendações. Então, grande chances do consulado de São Paulo usar o Shinsa Sumi Show. Tá certo? Vamos encerrar por aqui. Se você achar que não deve, vamos esperar o tempo passar e você verá, né, qual que é a realidade da coisa. Tá? Só que não precisa se preocupar com isso, porque é aqui no Japão que a coisa tem que ser resolvida. E não aí no Brasil. Tá? Então, é isso aí, família. Me desculpe se ficou cansado, né? O vídeo ficou cansativo. Tá? Se eu acabei falando muita coisa além da conta. Tá? Porque às vezes é bom a gente expressar assim para as pessoas terem um pouco de consciência. Tá? E arigatou gozaimasu por você ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.